Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe aquelas histórias de trabalho que começam meio bagunçadas, mas você acha que logo vai resolver com uma dispensa educada e segue o baile? Pois é. Essa história aqui definitivamente não é um desses casos. O caso de hoje começa com uma contratação meio torta. Passa por leis trabalhistas, muitos atestados, fofocas, uma equipe esgotada e uma dúvida cruel. Até onde vai o limite entre o certo e o justo? Vamos entender melhor essa história. A Paula é dona de uma loja. Ela tem uma dessas lojinhas lindas que vendem presentes criativos, coisa bonitinha, diferente, tipo caneca com trocadilho, sabe? Luminária de dinossauro, esse negócio que viralizam no Instagram e você não sabe direito se precisa, mas compra mesmo assim. Gente, eu tenho tantos casos desses, porque se eu entrar numa loja e eu não comprar nada, pode internar. A lenda morreu. E uma dessas coisas que eu lembro, assim, perfeitamente é aquele espelho que você aperta um botãozinho e aparece aquelas luzinhas, sabe? Aí é ótimo pra maquiar no escuro, mas precisava? Não, quem que maquia no escuro, né? Pois é. Ela sempre trabalhou com muita criatividade, decoração, aquela coisinha que tem afeto, sabe? Você vê que é com carinho. E quem vê de fora acha que é só glamour, né? Mas por trás tem estoque pra organizar, fornecedor que atrasa, cliente que troca 5 vezes o mesmo produto e claro, né, gente? Tem os funcionários. Porque a loja não toca sozinha, né? Ou seja, a Paula tem uma loja bem legal, mas com todos os perrengues de ser uma empreendedora. A verdade é essa. A Paula é daquelas empresárias bem pé no chão, que acredita na equipe, em treinar gente nova, dá oportunidade. Assim, pelo que eu conversei com ela, a Paula é super humana, não é desses tipos de chefes tóxicos não, tá? Ela mesma já contratou muita gente sem experiência nenhuma e formou do zero. Foi passando um tempo e a loja da Paula foi dando muito certo, graças a Deus, né? No começo era só ela e mais uma funcionária, mas aí a loja foi crescendo e acabou alugando a loja do lado. E aumentou a loja. Em menos de 2 anos, ela já estava com 5 funcionários. Olha só que legal. Bom, seguinte. Era época de Dia das Mães e aí misturou com o Dia dos Namorados e o movimento estava bombando. A loja estava lotada, 1000 pedidos e eles precisavam de mais alguém para o atendimento. A Paula estava procurando uma pessoa animada, com energia, que gostasse mesmo de lidar com o público, sabe? Que topasse o ritmo puxado de loja, de shopping, com aquela vitrine trocando toda semana, meta de venda, caixa, reposição, tudo ao mesmo tempo. E aí apareceu quem? A Tainá. Olha, ela chegou mostrando simpatia, exalando presença, se apresentou muito bem na entrevista e parecia super disposta. Foi contratada para cumprir o período de experiência, 3 meses para mostrar o serviço, se adaptar ao time, aprender a rotina e dando tudo certo, ela seria efetivada, porque a Paula já estava precisando mesmo aumentar a equipe. Nos primeiros dias, gente, olha, tudo ok. A Tainá chegava com um sorrisão no rosto, sabe? Atendia os clientes super bem, pegava as coisas meio devagar, mas nada muito alarmante não. Ela tinha só 18 anos, era bem novinha, esse era o primeiro emprego dela. A Paula já estava acostumada com isso, já treinou muita gente. Só que depois da primeira semana, o comportamento dela começou a mudar. Um dia a Tainá chegou atrasada, no outro esqueceu o uniforme, no outro ligou falando que não ia porque estava indisposta. A Paula tentou conversar, entender, orientar. A loja tem um ambiente super leve, gente, a verdade é essa, mas não tem como não ser exigente, né? Tem meta pra bater e o atendimento precisa ser super redondo. Só que a Tainá não estava rendendo no serviço. Não fazia venda, esquecia de embalar as coisas direito, colocava etiqueta errada, largava produto fora do lugar, assim, gente, super desleixada. A Paula até achou que talvez ela tivesse com algum problema, mas não era isso. Era a personalidade da Tainá mesmo. Um dia, esqueceram ela sozinha no caixa por 10 minutinhos só, gente. E ela, travou. Não sabia o que fazer, não conseguia fazer nada. No outro dia, saiu mais cedo sem avisar ninguém. E aí, o que aconteceu? As outras funcionárias da Paula começaram a reclamar, né, gente? Óbvio. Falavam que ela sumia no estoque, demorava pra voltar do almoço, deixava cliente esperando. Que o que era pra ajudar, de fato, ela estava atrapalhando. Que não tinha uma coisa que ela fazia direito. Olha só que situação chata. Mas ainda assim, a Paula estava lá, tentando manter a calma, porque ela entendia que era um período de adaptação realmente, né? Gente, sinceramente, muitas palmas pra paciência da Paulinha. Porque assim, mais que uma chefe, né? Uma mãe. Eu, por muito menos, já tinha mandado, casca fora, minha filha, você tá me atrapalhando?
A Paula chamou a Tainá para mais uma conversa. Ela perguntou se estava tudo bem, se estava com alguma dificuldade, se tinha alguma coisa que ela podia ajudar. A Tainá disse que estava tudo ótimo, que ela só precisava de um pouquinho mais de tempo para se adaptar. O tempo foi passando e nada melhorava, gente. Na verdade, pelo contrário, só piorava. A Paula falou assim que ela tinha umas histórias super mirabolantes. Teve um dia que ela disse que tinha sido assaltada no caminho do trabalho e perdeu o celular. No outro, apareceu com um atestado falando que estava com infecção alimentar. A Tainá, gente, vamos falar bem aqui a verdade? Rainha das desculpas, cada dia era uma. Mas a Paula ficava naquela, né? Vai que é verdade, gente. Olha, realmente muito complicada a situação da Paula, não consigo nem imaginar. Mas o padrão começou a se repetir. Toda semana um motivo diferente para faltar ou então até sair mais cedo. A Paula falou assim que estava em constante contato com a contabilidade e eles falaram que o melhor era esperar dar os 3 meses de experiência para ela tomar alguma atitude. E a Paula falou, gente, que parecia que levou 3 anos para passar esses 3 meses, entendeu? Mas quando finalmente o dia chegou, ela não renovou o contrato e dispensou a Tainá. Mas a Paula, gente, muito educada, super correta, fez tudo certinho, pagou tudo que tinha que pagar e anotou na carteira de trabalho dela que ela foi dispensada, né, por causa do desempenho insatisfatório. A Tainá, gente, não fez escândalo, não chorou, não discutiu, pegou as coisas dela e foi embora, como se ela já esperasse, mas assim, né, surpresa nenhuma, né, a surpresa ia ser se a Paula realmente contratasse essa menina. Mas aí, gente, vocês não vão acreditar. 2 semanas se passaram e a loja recebeu uma notificação judicial, meus amores. Um advogado estava informando que a funcionária demitida, que no caso era a Tainá, estava grávida no momento da demissão. E mais, ela já sabia da gestação antes de ser dispensada e por isso a demissão dela tinha sido contra a lei. Meu Deus do céu. Uma pausa aqui para as informações, tá? Deixa eu explicar para vocês um ponto importante da legislação brasileira. A CLT garante estabilidade à gestante desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Isso quer dizer o quê? Que mesmo durante o contrato de experiência, se a funcionária estiver grávida no momento da demissão, a empresa pode ser obrigada a reverter a decisão e recontratar a funcionária. E não importa se ela contou ou não, tá? O simples fato de já estar grávida é o suficiente para garantir essa estabilidade. O objetivo é proteger as mulheres de perder o emprego, né? Justamente no momento tão vulnerável da vida delas. Mas como toda lei é bem genérica, abre-se a brecha para muita coisa. E foi nessa aí que a Paulinha, tomou para dentro. A Paula, gente, ficou entre a cruz e a espada. Ela sabia que a Tainá não rendia, que era um problema constante, mas a lei estava do lado dela. A Paula teve que recontratar. E não foi só isso não, tá? Teve que efetivar, ou seja, ela voltou com todos os direitos e sem poder ser mandada embora. Tem base? A notícia caiu como uma bomba no time da Paula. As funcionárias ficaram simplesmente revoltadas. Algumas ameaçaram até pedir demissão, tá? Ninguém queria dividir o turno com a Tainá. Mas isso foi só no começo também. E aqui vem uma grande vantagem de você ser uma boa chefe, porque a Paula chamou todas as funcionárias para conversar e explicou a situação. Elas entenderam, né, que a Paula não teve escolha e amenizaram ainda mais essa situação que já estava bem complicada. Mas isso não mudou o fato de que a Tainá, ela estava ali. E a bonita da Tainá, meus amores, agora grávida, voltou ainda pior. Sem energia, sem atenção, sem vontade, cheia das desculpas de que estava grávida. E como se não bastasse isso, estava usando a gravidez para dar atestado. E nem sequer ia trabalhar, tinha dia, tá? A Tainá faltava mais do que ia. Foi isso que a Paula falou. Cada semana era uma justificativa nova. Ai, tô com enjoo. Ai, tô com tontura. Hoje tem pré-natal. Hoje tem exame. Ai, tá doendo. Risco de aborto. E a Paula não podia fazer nada, gente. Ela tentou mudar o turno da Tainá. Ofereceu uma função mais leve. Até reduziu a carga de trabalho, mas nada funcionava. A equipe inteira teve que se adaptar a uma colega que simplesmente não colaborava. É aquela colaboradora que não colabora, sabe? Pois é. Bem o perfil de Tainá. A gota d'água foi um dia que a loja estava lotada. Tinha até fila na porta. E a Tainá ligando para falar que teve uma queda de pressão e que não podia ir. No dia seguinte, sabe o que a bonita fez? Postou um story no churrasco da família, toda sorridente. A pressão voltou muito rápido, né, querida?
Quem mostrou os stories pra Paula foi uma outra funcionária dela, a Joyce. E aí a Paula disse que realmente não dava mais. Acionou a contabilidade e entrou com um pedido do INSS. Eles juntaram todos os atestados, laudos, compararam a frequência e conseguiram o afastamento por licença médica. Pelo menos o salário não saiu mais do bolso da Paula, né? Graças a Deus. Mas isso durou só até o bebê nascer. Aí veio a licença maternidade, 4 meses. E a loja respirando. Só que ninguém esperava que ela realmente voltasse. E não é que ela voltou? E voltou do mesmo jeito, atrasada, desmotivada, desconectada. A filha dela era recém-nascida, então ela falava que estava cansada, que tinha dormido mal, que estava com o peito empedrado. Começou a sumir no horário de pico, falar no celular no fundo da loja e esquecer de registrar o ponto. E aí, o pior é que a equipe da Paula, nesse tempo, já tinha mudado muita gente. Então, o pessoal já não era mais tão compreensível assim com a coleguinha Tainá. Todo mundo deu uma surtada com ela. Era gente pedindo pra mudar de turno, brigando por causa de escala, confusão até para decidir quem treinava os novatos, porque o que de fato ninguém queria era estar pareado com Tainá. A Paula falou que teve que ficar mais um mês com a Tainá lá, que foi um sufoco, que ela realmente não queria, mas teve que demitir assim que a lei permitiu, que é 5 meses após o parto. Ela falou que a Tainá, gente, implorou. Falou que estava com recém-nascido em casa, que precisava muito daquele trabalho. Precisava, mas não fez por onde, né? Vamos falar sério aqui. Não trabalhou direito nenhum dia? Eu, hein? A Paula falou que ficou com o coração partido, mas que não teve outra escolha e demitiu sim a Tainá. A Paula comentou que entende o lado da lei, entende que grávida tem que ser protegida, e ela mesma sempre foi muito a favor de garantir os direitos, tá, gente? A Paula é uma querida, só pra vocês entenderem, ela não tem maldade dentro do coração. Mas o que é complicado é quando tem gente que usa isso de má fé, né? E o pior, quando uma pessoa abusa, todo mundo que realmente precisa perde a credibilidade. Porque começa a surgir esse sentimento de que grávida dá trabalho e que funcionário protegido pela lei é problema. Gente, isso é péssimo, não é? No final, a pergunta que fica é: o que fazer? Esperar a estabilidade acabar para mandar embora? Tentar dar mais uma chance mesmo sabendo que não vai dar certo? Ou correr o risco de ser processado de novo? Será que a loja tá errada de querer que ela saia? Ou será que ela que tá errada por se escorar numa proteção sem entregar o mínimo? Olha, eu achei que a Paula foi a diva daquele meme. Aguentou muito e ainda foi simpática. Porque, num caso desses, não sei se é meu estopim que é muito curto, eu ia ter que ser a favor da lei também, né? Não tem o que ser feito, mas agora, esperar a simpatia também. Bem complicada essa situação, bem complicada. O que você faria no lugar da Paula, hein? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Ó, os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9, podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Estúdio.